Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta aula. Eu tenho aqui comigo uma tabela de dados com algumas colunas e cerca de 9.958 linhas de informação. Com base nessa tabela, eu vou estar trabalhando um pouco com as funções novas, as funções matriciais, que falei já na outra aula também. Então vamos verificar aqui como podemos fazer uma análise, uma tabela um pouco grande agora, com mais informações, e o que a gente pode fazer com aquelas funções. As funções, só para lembrarmos aqui, são as funções sequência, a função filtro, a função classificar, a função classificar por, talvez a gente trabalhe com ela, mas vamos deixar por enquanto a função classificar e a função único. A função matriz aleatória, não sei se nós vamos utilizar nessa aula. A princípio, então são essas quatro aqui, apenas a classificar por e matriz aleatória, que eu não vou estar citando aqui como utilizar, só se nós precisarmos no decorrer desse vídeo. Vamos criar uma planilha aqui então? Bom, a partir daqui nós queremos criar algumas análises desta nossa tabela aqui. Uma coisa que a gente pode fazer para facilitar, visto que vamos utilizar essas novas funções que têm muitos recursos, é transformar essa nossa base aqui numa tabela. Isso facilita bastante. Vamos aqui inserir então, é uma forma de fazer. Inserir tabela. Ele marca todo esse intervalo e clicamos em OK, ele já inseriu, transformou esse intervalo aqui como uma tabela. Tem algumas vantagens, como por exemplo, as colunas são campos nomeados. Se eu inserir mais alguma informação aqui no final, ele já inclui dentro da tabela. Então tem algumas facilidades, algumas coisas boas aqui então. Muito bem, agora nós podemos criar aqui nessa planilha ao lado, se nós quisermos, uma listagem para podermos fazer algumas análises. Por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Eu posso querer pegar aqui a lista das cidades que eu tenho na minha tabela para poder fazer uma análise por cidade. Então eu vou aqui na planilha ao lado, vamos nomear essa planilha como análises, e vamos colocar aqui cidades. Nós temos aqui então as cidades que nós vamos estar então analisando. Agora nós vamos colocar essa lista de cidades. Como fazemos isso? Vamos utilizar a função matricial nova único. Ela vai listar para nós aqui, visto que lá na base de dados a mesma cidade se repete muitas vezes. Vamos lá, igual, único. Qual é a nossa matriz? Vamos voltar aqui e vamos clicar aqui na coluna da cidade. Olha só, cidade. Vamos na primeira linha aqui. Seguramos as teclas Ctrl, Shift, setinha para baixo e já pressionamos a tecla Enter. Então vai fazer para nós, olha só. Então o que ele fez aqui? Vamos verificar. Pressionamos F2. Ele trouxe o seguinte, igual único, tabela 3 é o nome da tabela e a coluna cidade. Então dessa forma, não precisei marcar daquela forma convencional, utilizando endereço de linha e coluna então. Já trouxe aqui para nós. Se nós quiséssemos aqui na parte superior agora trazer algumas outras informações, como por exemplo, eu quero trazer aqui, vamos observar, vendedor. Nós queremos trazer então aqui as cidades e na parte superior aqui eu quero trazer uma lista com os meus vendedores. Então, vamos lá. Como eu faço isso? Vamos utilizar novamente a função único, porque de novo os vendedores se repetem inúmeras vezes. Vamos aqui, único vendedor, pegamos aqui a primeira linha depois do cabeçalho, seguramos Ctrl Shift, setinha para baixo e pressionamos a tecla Enter. Já trouxe para nós aqui então o nome dos nossos vendedores, mas como eu mencionei, eu quero que ele traga aqui nesta linha, na primeira linha aqui, não na vertical e sim na horizontal. Então pressionamos F2 e na frente da função único, isso que é o legal aqui dessas funções novas e do Excel. Nós podemos utilizar funções em conjunto para fazer aquilo que queiramos. Então, por exemplo, aqui colocamos transpor. A função transpor, ela vai transpor esses valores que estão numa coluna para uma linha. Pressionamos Enter e mais uma vez Enter. Muito bem, já percebemos aqui que o Excel com a função único trouxe o nome dos vendedores e também trouxe
com a função transpor, eu consegui colocar aqui em linha. Se eu quiser aqui, como eu já mencionei na aula anterior, classificar aqui essas cidades por ordem ascendente, eu vou aqui antes de único, pressiono F2 e coloco classificar. É a outra função. Enter, Enter, muito bem, já classificou aqui as minhas cidades. Da mesma forma que o vendedor. Vou no primeiro nome aqui, pressiono a tecla F2 e aqui antes da palavra único e depois da palavra transpor, classificar também. Muito bem, vamos Enter, Enter novamente. Percebemos aqui já o nome dos vendedores também classificados em ordem crescente para nós. Agora, pessoal, nós vamos querer trazer, por exemplo, aqui ao meio, uma soma para cada cidade e o seu respectivo vendedor. Vamos fazer, utilizamos a função convencional padrão, que é a função soma CES, igual soma CES. Qual é o nosso intervalo de soma? Vamos marcar aqui nossa base, a coluna aqui que tem a palavra preço. Vamos marcar da primeira linha depois do cabeçalho, Ctrl Shift setinha para baixo. Ponto e vírgula. Vamos voltar aqui para a nossa planilha de análise. Continuamos a nossa função. Podemos apagar aqui agora. Então nós temos aqui soma CES, da tabela preço, a coluna preço. Agora qual que vai ser o intervalo de critério? Eu tenho que olhar primeiro, no caso aqui vamos olhar cidade. Então vamos marcar aqui, clicamos na cidade, Ctrl Shift setinha para baixo, ponto e vírgula, e clicamos aqui, vamos tirar essa palavra análise novamente, clicar nessa cidade aqui, Campinas. Então ele já está somando aqui a coluna preço, observando o critério cidades, nessa célula aqui, ele vai trazer para a cidade de Campinas. Mas eu quero que traga apenas também do vendedor Ademir. Então eu vou, ponto e vírgula, e vou para nova coluna de critério. Agora, vendedor. Planilha 4, e vamos aqui no começo, vamos clicar aqui e marcar, ponto e vírgula, e vamos agora até a nossa planilha novamente, apagamos novamente essa palavra análise, e vamos clicar aqui na palavra Ademir, no vendedor Ademir. Pressionamos, muito bem. Agora, vamos formatar aqui, temos já esta soma de vendas na cidade de Campinas para o vendedor Ademir. Agora, antes de eu arrastar para as demais células, eu tenho que colocar os cifrões, fixar. Vamos lá. Vamos colocar aqui cifrão, aqui em análises A2. Vamos tirar a palavra análises, como ela está na mesma planilha, não precisa. Isso apareceu porque eu fui para outra planilha, voltei e ele acaba colocando. Então, aqui no A2, eu coloco o cifrão apenas no A, que se refere à coluna, porque a linha eu quero que ela trabalhe. Já no vendedor, eu vou colocar o cifrão apenas no número 1, porque eu quero que trabalhe as colunas e não a linha. Então aqui, muito bem? Feito isso, eu já posso arrastar para baixo e já posso arrastar aqui para a direita, porque eu terei as informações. Opa, talvez eu tenha algum problema aqui. Não, vamos verificar, vamos copiar novamente. Agora sim, copiar para baixo. Então agora eu já tenho então aqui a soma para cada vendedor em sua respectiva cidade de venda, né? Se nós verificarmos aqui o total, vamos marcar aqui, vamos fazer uma soma aqui, igual soma, vamos marcar aqui e verificar que essa soma dá 1.887.159,29. Vamos fazer uma soma agora na nossa base original, aqui, 1.887.159,29. Então mostra aqui que a nossa soma ficou certa, então, desta forma. Opa, vamos negritar aqui. Desta forma, então, utilizando as funções matriciais novas, no efeito aqui para criar as duas colunas que são cruzadas, para ao meio usar uma função convencional, que é a soma CES, para trazer as somas para cada um deles, então. Então, dessa forma, percebemos que fica muito fácil de fazer isso. Qual outra vantagem que nós temos aqui? Vamos verificar que nós vamos incluir lá embaixo uma cidade nova, né? Por exemplo, vou colocar a cidade de Videira, que é a cidade que eu moro. Vamos lá embaixo colocar essa informação, vamos ver o que acontece. Lançamento 99,59. Vamos colocar aqui o mesmo produto de cima, mouse. A loja vamos colocar a mesma também.
Vamos colocar SC. Vamos colocar aqui videira. Vamos colocar a mesma data de cima. E vamos colocar 100. 100 reais. Tudo bem? Então já incluímos aqui na tabela mais uma informação agora com a cidade de Videira. Se formos observar aqui na nossa planilha, nós temos então aqui agora a cidade de Videira já inclusa, porque nós temos aqui uma função matricial, que é a função único, que despeja para cá e traz quando tem uma cidade nova. Só que para nós não trouxe aqui, ele não reforçou, não colocou aqui a função para a cidade de Videira. Como nós podemos contornar isso aqui então? Vamos verificar aqui. Aqui onde eu estou trabalhando com o critério, vamos colocar aqui, vamos colocar cerquilha ou hashtag, e vamos colocar aqui também hashtag. Muito bem, já marcou para nós. Notem, agora vamos apagar. Vamos apagar todos esses valores aqui. Notem que agora, utilizando, ao invés de eu colocar apenas a célula aqui, eu coloquei junto com o hashtag ou a cerquilha para que ele pudesse despejar em todo o intervalo. Desta forma, como eu estou utilizando uma função, um recurso novo que é esse hashtag, e eu estou trabalhando em cima dessa matriz de despejo, ele trouxe para mim agora a informação aqui mais à direita com os dados do novo lançamento então. Podemos colocar aqui também uma nova... Olha, aqui ele trouxe errado. Deixa eu verificar o que aconteceu. Eu devo ter feito errado aqui, ó. Vamos colocar videira, não. Videira é aqui. E aqui, o vendedor, vamos colocar Ivaí. Eu inverti. Muito bem. Vamos lá, vamos verificar agora, então. Agora sim. Eu tenho aqui o vendedor Ivaí, 100 reais para a videira que ficou aqui, já classificou, perceba que ficou antes de Vitória, cidade de Videira, então. Então, dessa forma, percebemos que nós podemos colocar, acrescentar dados, que ela de uma forma dinâmica vai estar aumentando aqui para preencher com os novos dados. Então, isso é um excelente recurso, uma nova maneira de trabalhar também. Eu vou ficando por aqui nesta aula. Se você gostou, deixe aí seu joinha e também deixe aí seus comentários. Na próxima aula eu vou falar algumas coisas a mais, trazendo novidades sobre essas novas funções. Forte abraço e até mais!